Graça e paz, meus irmãos, amém? Deus seja louvado por mais essa oportunidade. Estarmos reunidos na casa dele, né? Porque quem está aqui sabe como é bom estarmos aqui, meus irmãos. Porque muitas pessoas desejavam este momento. Muitas pessoas desejavam talvez estar ouvindo uma palavra, desejavam estar conhecendo esse Deus, a qual nós conhecemos, a qual nós viemos buscar nesta noite, a qual já tem falado aos nossos corações, mas não podem, talvez por uma doença, talvez por algo que impeçam, talvez por uma lei, uma legislação do seu país, mas aprove Deus este momento de estarmos aqui na casa dele. Aprove Deus este momento de nos dar este presente, este privilégio de estarmos aqui reunidos. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, e não há outro como nosso Deus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Do verso 43 em diante. Aleluias. O Espírito Santo caminha neste lugar, igreja. A presença de Deus se manifesta nesta casa. Então se permita ser tocado nesta noite. Se permita sentir a presença dEle nesta noite. Aleluias. E a palavra do nosso Deus diz o seguinte: e disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluias. Vai ter chuva. O Senhor já está preparando a chuva. E às vezes nós passamos por momentos de dificuldade, de luta, de incerteza, mas quando nós buscamos o nosso Deus, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente, quando há uma transformação do nosso interior para fora, através da presença do Espírito Santo que se faz presente em nossa vida, nós podemos contemplar a abundante chuva que vem da parte de Deus. Aleluia, porque não tem como a gente enxergar chuva sem estarmos na presença dEle, não tem como a gente pedir chuva para Deus se não estarmos na presença dEle. Não vai vir, Ele não vai ouvir. Não existe outro Deus que manda chuva senão o nosso Deus. Não existe outro Deus que faça milagres senão o nosso Deus. Não existe outro Deus que deu seu Filho lá naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados senão o nosso Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o leão de Judá, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. Ele continua sendo Deus, igreja. Ele continua sendo Deus, apesar das notícias que estão aí fora, apesar de tudo que nós estamos vendo no mundo afora.
Ele não mudou. Ei, faz mais de 2000 anos que Ele continua salvando, libertando, transformando, mandando chuva, mandando unção, mandando renovo para o seu povo. Mas para isso acontecer, nós temos que estar na presença dEle. Fora da presença dEle, nós só vamos enfrentar dificuldades, lutas, desespero, desânimos, incertezas, medos, decepções. Por quê? Porque nós confiamos em algo que não vai trazer nada para a nossa vida. O mundo vai nos apresentar isso, igreja. Aí fora ele vai nos mostrar muitas coisas, mas coisas que não agregam a nada, coisas que não nos trazem um futuro, coisas que não nos dão certeza do amanhã. Ei, quer ter um amanhã? Quer ter uma certeza? Quer ter uma confiança de que aquilo que você pediu para Deus vai acontecer? Abra o seu coração nesta noite, deixa Ele entrar na sua vida nesta noite. Mas pastor, eu sou crente, Ele já faz parte da minha vida. É você e Deus neste momento. Eu não vou olhar para você e falar que Ele não está na sua vida não, mas é você e Ele neste momento. É você e o Espírito Santo. Ele está batendo na porta. Ei, toque, 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 me permita entrar, porque Ele bate na porta. Ele te respeita, Ele não chega invadindo, porque Ele quer se apresentar a você. Sabe quando batem na sua porta, o que você faz? Você abre a porta e fala: bom dia, boa noite, pode entrar. E com o nosso Deus não é diferente. Ele bate na porta, Ele tem a chave, mas Ele bate na porta. É a gente que tem que permitir para Ele entrar, meu irmão. É nós que temos que abrir a porta da nossa vida e falar: Senhor, entra, Pai, entra e faz morada, entra e faz a mudança. Pai, se for cura, cura. Se for para restaurar, restaura. Se for para fazer de novo, faz de novo. Mas faz, Senhor Jesus. Muda a nossa vida. E Elias está aqui dizendo para o seu servo: sobe lá, vê se tem algo diferente lá na frente, lá no céu. Vê se você consegue enxergar alguma nuvem de chuva. E ele sobe a primeira vez e não tem nada. Não tem nada. Então Elias diz: vai lá e sobe 7 vezes. Porque nós às vezes olhamos para o céu e já queremos ver a tempestade pronta. Nós olhamos para o céu e falamos: nossa, cadê a chuva que falou que ia chegar? Nós não temos a paciência muitas vezes de, sabe o que, igreja? De dobrar o nosso joelho, de buscar ao Senhor, falar: Senhor, manda chuva. Nós queremos olhar para o céu e falar: eu quero chuva, eu quero algo diferente para a minha vida, eu quero uma vida diferente, eu quero viver milagres. Mas que jeito nós vamos viver milagres se nós estamos desconectados com o nosso Deus? Como que nós vamos viver milagres se a nossa vida está cheia de outras coisas e não da presença de Deus? E quando nós lemos o capítulo de número 17, é isso que está acontecendo com o povo de Samaria. Quando Acabe toma o reinado, começa a reinar em Samaria, Acabe introduz ali naquela cidade culto a ídolos, culto a deuses, a estátuas, e o povo vai atrás. O povo se contamina com aquela adoração falsa. Então aquele laço que o povo havia com o Senhor é tomado através do laço com esses deuses. A conexão é interrompida. O povo já não busca mais ao Senhor. O povo já não ora mais a Deus. O povo já não jejua mais. O povo já não espera em Deus, mas espera em Baal, espera em Azera,
espere em outros deuses que não se movem, outros deuses que não têm vida, outros deuses que não trazem alegria. Ei, deuses falsos, deuses momentâneos, que aos olhos daquele povo achava, agora vai acontecer, eu vou participar do agora, mas o amanhã é incerto, igreja. O povo que vai atrás dessas coisas, atrás desses ídolos, atrás desses deuses, é um povo que vive o hoje, mas não com a incerteza do amanhã. Não sabe o que vai acontecer amanhã, porque não espera no amanhã, porque deixaram de seguir ao Senhor. E quando nós colocamos em nossa vida algo que tira a presença de Deus, no momento nós achamos, está bom, está gostoso, está maravilhoso, mas aquilo que estava aqui dentro é tomado por algo que faz muitas das vezes a gente ficar doente. Muitas das vezes a gente procura médico, a gente procura doutores e não consegue resolver, porque é aqui dentro, é no coração, é na alma, porque nós tiramos a presença de Deus e colocamos algo que nos machuca, algo que nos separa da presença de Deus. Quando nós introduzimos em nossa vida as coisas deste mundo, igreja, o Espírito Santo fica de lado, Deus fica de lado, porque Ele não vai interromper. Foi a gente que decidiu isso, nós que tomamos essa atitude, nós que demos o passo para isso acontecer. Separação da presença de Deus é significado de pecado, é significado de cortar os laços com o Senhor, é significado de estarmos longe da presença dEle. E quando nós estamos longe da presença de Deus, a dificuldade é certa, o deserto é certo. E quando nós estamos passando no deserto, nós dizemos, eu vou morrer. Não tem vida no deserto, não tem água no deserto, mas não tem vida e não tem água para aqueles que estão longe da presença de Deus. Porque se você estiver caminhando com o Senhor, mesmo no deserto haverá uma abundante chuva. Mesmo no deserto você vai ter a esperança, porque você vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A mão do Senhor está sobre aqueles que vivem debaixo da presença dEle. A mão do Senhor está com aqueles que vivem debaixo da tua autoridade, vivendo os teus estatutos, comendo e se alimentando da tua palavra. Aleluia. Não tem como, igreja, se não estivermos firmados na palavra dEle. Eu sempre digo isso aqui, se a gente não se alimentar da palavra dEle, não buscarmos conhecer esse Deus a qual nós buscamos, o que nós vamos apresentar? Qual vai ser a nossa esperança? Como vai ser o nosso amanhã? Como a gente vai chegar na vida de uma pessoa e profetizar, Deus vai fazer? Mas que Deus? Quem é esse Deus? Mas quando nós passamos, nos alimentamos, comemos da palavra dEle, procuramos conhecer Ele verdadeiramente, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós fechamos a porta, quando nós tiramos o tempo para falar com o Senhor, nós estamos fazendo o quê? Buscando intimidade, buscando conhecer, buscando estar perto, pastor Vandes, buscando segurar na mão de Deus, buscando caminhar com Ele, falando, Senhor, eu quero a tua presença sobre a minha vida. Senhor, a minha vida eu entrego na tua mão. Senhor, muda a minha vida, muda a direção. Senhor, faz de novo, mas faz, Pai, porque eu preciso da tua presença. Igreja, nós temos que desejar Deus como nós jamais desejamos. Nós temos que querer esse Deus como nós jamais quisemos. Nós somos a igreja que ainda está de pé. Nós somos a igreja militante. O povo aqui estava desviado da presença de Deus. O povo aqui já estava longe da presença do Senhor. Então Deus chama um homem chamado Elias, porque Samaria já estava tomada por ídolos, e a palavra diz que Acabe
levantou um altar em Samaria, na terra do Senhor. O Senhor não deixa isso quieto. Falei, vou acabar com essa bagunça. Não permita, meu irmão, que a mão de Deus pese sobre a sua vida. Não permita que o juízo de Deus chegue sobre a sua vida. É momento de nos entregarmos ao Senhor. É momento de tirarmos da nossa vida tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. É momento de buscarmos o Senhor como nós jamais buscamos Ele. O tempo é chegada a hora, chegada e a hora é essa. Não, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois, eu vou deixar depois aqui que eu resolver os meus problemas. Não, busque Deus neste momento. Este momento que nós estamos aqui é o momento de nós nos entregarmos a Ele. Nós temos a certeza que a mão dEle está sobre a nossa vida. Porque quando nós saímos da presença de Deus, como diz o texto que fala do filho pródigo, ele que tinha tudo, tinha do bom e do melhor, tinha comida, tinha bebida, tinha servos ao seu redor, não faltava nada na vida dele. Então ele decidiu sair da presença do pai, pegou a parte do dinheiro da herança. Sabe quando eu entendo, quando eu falo nessa parte, às vezes nós estamos na igreja, pedimos algo para Deus, Deus realiza, e qual é a primeira coisa que a gente faz? É sair da presença dEle, falar, agora eu não preciso mais de Deus. Assim foi o filho pródigo, ele pegou a parte da herança dele e saiu da presença do pai. Achou que o dinheiro ia ser eterno, achou que as coisas mundanas ia ser uma alegria eterna. De repente acaba o dinheiro dele, e ele se vê numa situação difícil. E ele se vê numa situação que, eu tinha tudo à minha volta, pastor Vandes, mas agora eu não tenho nada. Acabou o meu dinheiro, os meus amigos foram embora, já ninguém mais me estendem a mão. E ele se vê numa situação que é obrigado a estar com os porcos, comendo as bolotas dos porcos. Uma pessoa que tinha tudo, por quê? Porque ela estava na presença do Pai. O que está faltando para voltar na presença do Pai? O que te impede de voltar hoje na presença do Pai? Mas pastor, eu venho na igreja, eu oro. O que te impede hoje? O que te impede de viver o sobrenatural de Deus hoje? O que te impede hoje de você ser transformado hoje? O que te impede? Ele esperou acabar tudo o que ele tinha, para ele perceber que tinha um pai esperando ele de braços abertos. Ele esperou acabar todo o dinheiro dele, a alegria dele momentânea. Ele esperou se ver numa situação de pobreza extrema, para ele enxergar que tinha um pai disposto a dar tudo o que ele precisava. Então ele se dá conta que ele precisava voltar para a presença do Pai. Ele se dá conta que ele precisava buscar o Pai novamente. Mas é interessante que nesse texto, ele já volta com um pensamento diferente. Ele já volta transformado, por quê? Porque ele pegou o dinheiro e saiu, vão dizer que saiu com o nariz empinado. Eu tenho dinheiro na mão, então eu posso tudo. Mas quando ele se viu de mão vazia, ele viu que a única possibilidade dele, de alguém estender a mão para ele, é o Pai. Ei, o Senhor está falando, a minha mão ainda está estendida, o meu braço ainda está estendido, eu ainda posso segurar na sua mão, mas você tem que desejar, você tem que querer, porque meu braço não está encolhido, e meus ouvidos também estão abertos para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração. Aleluia! É Deus! Então ele decide voltar. É interessante que a fala dele é o seguinte: quando eu voltar, eu não quero ser tratado como filho, eu quero ser tratado como servo. Imagina aquele homem voltando, aquele filho voltando para a casa do pai, pensando, chega lá eu vou pedir desculpa, chega lá eu vou pedir perdão, chega lá eu vou pedir misericórdia. Mas a palavra diz que o pai dele viu ele de longe, e antes dele abrir a boca, o pai dele já deu um abraço nele e falou, filho, você voltou.
Então há uma festa. O pai mata o melhor bezerro e faz uma festa, e a palavra diz que o céu fica em festa quando um pecador se arrepende. Aleluias. Ei, a festa no céu, a festa já está sendo preparada. Ei, se nós permanecemos na presença dele, nós vamos entrar nesta festa. O nosso convite do céu já está sendo preparado, a nossa morada já está sendo feita, porque Jesus disse: ei, fica aí na casa, fica na minha presença, fica aí no culto, porque eu vou preparar a morada, e quando for a hora eu vou buscar. Ei, a chave está quase pronta já, igreja. Ei, a nossa casa, a nossa morada vai ser na Nova Jerusalém, que lá em Apocalipse diz que está sendo adornada, a noiva adornada que do céu vem descendo. Ei, igreja, tem que permanecer na presença, tem que permanecer na palavra, tem que permanecer na oração. Ei, nós não temos que ser crentes momentâneos, crentes da dificuldade, ou crentes de acampamento, ou crente de mão erguida. Nós temos que permanecer na presença de Deus. Está difícil, permaneça. Não consigo, permaneça. Senhor Jesus, eu vou desistir. Não desiste não, permaneça, igreja. Porque aqueles que forem fiel até o fim receberão a coroa, receberão o seu galardão, receberão a salvação, e o nosso nome estará escrito no livro da vida. Em Apocalipse 5 diz, e quando João está ali tendo a visão, a palavra diz que João chora muito, porque é um livro fechado, e ninguém consegue abrir aquele livro, ninguém tem autoridade, ninguém tem poder. Então João entra em desespero e fala: está tudo perdido, nós estamos perdidos. Quem pode abrir o livro e desatar os seus selos? Mas para o que João era desespero, para que o nosso momento às vezes é desespero. A palavra diz que vem um anjo e toca: ei, está chorando por quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, aleluias, Ele não esquece de nós, meu irmão. Ei, João, está chorando por quê? Olha quem está vindo aí. A palavra diz que João vira e olha, pastor, e ele vê um leão, ele vê um cordeiro, e o cordeiro se transforma em leão, e pega o livro, e abre o selo, porque ele é digno, só ele é digno, só ele é digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos, aleluia, somente ele. É somente o nosso Jesus. O mundo vai apresentar outros deuses, falando que esse aqui vai te levar para tal canto, esse aqui vai te dar tal coisa. Vai nada, vai te levar nada. Mas o nosso Senhor Jesus vai. O nosso Senhor Jesus dá. E quando eu falo de dar, eu não falo de dar casa, de carro, de riquezas, mas Ele vai dar aquilo que nenhum homem pode dar. Sabe o que é, igreja? A nossa salvação. Você quer algo mais precioso que a sua salvação? Você quer algo mais glorioso do que chegar até o céu e falar: graças a Deus eu cheguei? Há algo mais gratificante que isso? Não há. Não há carro, não há riqueza, não há bens que se compare a isso. Mas também tem um lado. Imagine a gente chegar no céu, perante o nosso Senhor, e falar para esse Senhor: deixa eu entrar. Agora vai doer. Deixa eu entrar, Senhor. Imagina Ele olhar para a nossa cara e falar:
Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Já parou para pensar no peso dessa palavra? Já parou para pensar no peso deste momento, dessa situação? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu preguei. Senhor, mas eu cantei. Senhor, mas eu estava nos cultos, Pai. Apartai-vos de mim. Aleluia. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Não sei nem quem você é. Afinal, não sei nem o que você está fazendo aqui, porque não era nem para você estar aqui. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas graças a Deus, graças ao nosso Senhor, que nos salvou, que nos lavou com o seu sangue, que nos fez alvos como a neve, que já colocou o nosso nome no livro da vida. E eu tenho a esperança que quando nós chegarmos ao céu, as portas estarão abertas, há uma mesa preparada, e Ele está dizendo: ainda tem lugar na mesa, a mesa ainda está posta. Ei, mas para aqueles que estão de acordo com a minha palavra, de acordo com a minha vontade, de acordo com isso aqui, igreja, é difícil a gente permanecer, mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa intenção. Eu não vou apontar o dedo e falar: você não vai, não. Quem vai decidir isso é o nosso Deus. Mas tem que ser dito, tem que ser falado. Nós temos que andar de acordo com a vontade dEle. A palavra também nos diz, Paulo nos diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas imitadores de Paulo, não de Saulo. Nós temos que ver a transformação de Paulo, como ele foi um seguidor de Cristo, não quando ele era Saulo, perseguidor da igreja de Deus. Tem que haver transformação quando nós encontrarmos com o Senhor, porque Ele vai olhar para a nossa vida. Se nós queremos que a mão dEle esteja sobre a nossa vida, nós temos que buscar mais, nós temos que desejar mais. E esse povo aqui estava completamente desviado da presença de Deus. Então o Senhor chama Elias. No capítulo de número 17 diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A bagunça já estava feita em Samaria, mas o Senhor estava em desagrado com Samaria, com o povo de Samaria. Estava buscando outros deuses, saíram da presença de Deus, abandonaram o Senhor. Vai lá, Elias, profetiza contra esse povo rebelde. Elias foi e profetizou. Mas o Senhor diz: Elias, profetize e sai da presença de Acabe. Vai até. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai daqui e vire-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Deus levanta Elias para profetizar. Deus dá uma saída para Elias. Elias vai lá e permanece ali, no ribeiro de Querite. Porque não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar o pão e nem carne. Por quê? Porque Elias estava na presença de Deus. Sabe que o Espírito Santo está nos dizendo: a situação está difícil, olhamos para a nossa despensa, olhamos para a despensa celestial, aleluia, vamos dizer: ei, não vai ter como, eu não vou chegar até o fim do mês, eu não vou ter como acertar isso, eu pedi tanto, não está acontecendo. Mas profetiza. Já parou para profetizar na sua vida?
Você já profetizou alguma vez na sua vida? Então profetiza nesta noite. Profetiza naquilo que você quer. Profetiza naquilo que você acredita que aos seus olhos é impossível. Mas profetiza pelo nome do Senhor, porque Ele vai fazer. E Elias profetizou, e acabou a água, acabou a chuva. Ainda tinha água no ribeiro, por algum tempo, porque a palavra diz que passado alguns dias a água do ribeiro se secou. E quando eu parei para estudar essa parte aqui, que os corvos trouxeram pão e carne para Elias, alguns estudiosos dizem que não eram corvos, na tradução original, era um povo árabe que vivia naquela região. Então aqueles árabes passavam ali, dava pão para Elias, dava carne para Elias, eles alimentavam o profeta. Mas aqui está dizendo corvos. Quando eu parei para estudar sobre os corvos são pássaros inteligentes, que ele olha para você, ele guarda a sua face, ele guarda o seu rosto. Mas eu não me preocupei com isso, porque a palavra diz que o profeta estava sendo alimentado, não importa de onde Aleluia. Oh Deus. Não importa se é corvo, não importa se é árabe, não importa o que não importa, porque quando Deus manda, o alimento chega. Quando Deus dá ordem, a provisão chega. Quando Deus fala, o céu se abre e o milagre chega. Quando é ordem do céu, até o diabo obedece, porque quando Deus fala, papai, ninguém pode impedir o que Deus fala. Ninguém pode dizer não quando Deus fala sim. Ninguém pode dizer sim quando Deus diz não. Ninguém abre a porta quando Deus fecha, e ninguém fecha a porta quando Deus abre, porque Ele continua sendo autoridade suprema. Ele continua. Aleluia. Ele continua sendo Deus. Eu não se preocupei com os detalhes, meu irmão, mas eu entreguei e confiei no Senhor, porque quando Deus fala, acontece. E a palavra diz que então o ribeiro se seca. O Senhor fala para Elias: Elias, sai daí agora, vai até Serepta, que ali tem uma viúva, e ela vai te sustentar. Meu irmão, mas quando a gente olha para esse texto da viúva, a viúva não tinha nem para ela, e vai dar para o outro. E Elias chega até Serepta, e vê a mulher ali pegando os gravetos. Elias fala: ei, prepara um bocado de pão para mim, e traz também um copo d'água. Imagina a situação daquela mulher olhando para Elias. Eu imagino ela olhando para ele falando: olha a minha situação, cara, olha para mim, olha para a minha vida, eu não tenho nada. Como você tem coragem de me pedir algo dessa magnitude naquele momento? Porque era ela e o filho dela, ou filha. Não tem como. E ela fala para ele. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. A água ela ia buscar. Indo ela buscar, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela estava esperando a morte. Talvez ia comer o último pedaço de pão, tomar o último gole. Talvez ela já estivesse tremendo de fome naquele momento, naquela situação, porque ela disse só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite.
mas aos nossos olhos, o pouco para a gente fala, aí não vai dar, não vai render, não tem como me alimentar, não tem como alimentar os meus filhos, essas pessoas que estão na minha volta. Mas quando nós depositamos na mão do Senhor, o pouco se torna abundante, o pouco se torna muito, porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Ele não abandona o teu servo, Ele não abandona o teu povo. A palavra diz que a mãe pode abandonar, mas o Deus não nos abandona. O nosso Deus permanece ao nosso lado, o nosso Deus permanece nos alimentando, o nosso Deus permanece com o seu povo. Ele permanece. Não tenho nada, só tenho um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Tem um pouquinho ainda aí, igreja? Tem um pouquinho aí que seja. Ei, tem um pouquinho aí para entregar na mão do Senhor, só um pouquinho. Às vezes o Espírito Santo toca na nossa vida quando a gente está na nossa casa, porque Ele só quer um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa oração, um pouquinho do nosso agradecimento, um pouquinho do nosso louvor para Ele. O que a gente faz? Eu não tenho tempo para mim, vou dar um tempo para... não tenho tempo para fazer nada, não sobra tempo. O nosso problema hoje em dia é a falta de tempo para o nosso Deus. Nós queremos viver um milagre, mas não queremos dar tempo para Ele. Nós queremos que o milagre aconteça, mas a gente não quer buscar o milagre. A gente não quer dobrar o nosso joelho, a gente não quer jejuar mais, a gente não quer adorar mais, a gente não quer mais perder tempo, vamos dizer assim, buscando o Senhor. Mas o milagre a gente quer de imediato. O milagre a gente quer agora. Não, eu quero o milagre agora. Se não acontecer o milagre, eu não vou no culto. Se não acontecer o milagre, eu não vou pregar mais. Se não acontecer um milagre, eu não vou nem fazer mais nada na igreja. Ei, deixa de ser birrento, deixa de ser birrenta, deixa de blá blá blá, de bre bre bre. Dobra o seu joelho, mergulha na palavra, dobra o seu joelho, clama pelo Espírito Santo, dobra o seu joelho e busca Ele de uma forma que você jamais buscou. Dobra o seu joelho, porque Ele vai ouvir a tua oração, e o milagre vai chegar, a provisão vai chegar, aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto busca, vai chegar. Mas comece a separar mais tempo para Deus. Separa mais tempo para Ele. Começa 5 minutos de oração, depois você aumenta para 10, depois você aumenta para 15, e quando você perceber, você vai olhar no relógio, já foi meia hora, já foi 40 minutos, e você no seu quarto sentindo a presença, o Espírito Santo desce. Ei, alguém bate no quarto, ei, não vou parar não, continua orando. Ei, a unção começa a descer, o fogo começa a bater, ei, e você continua a orar. Eu vou parar, eu não consigo. Você tenta se levantar, você não consegue, porque a presença de Deus é tanta, a abundância da presença é tanta. Quando nós nos dispusemos a buscar ao Senhor, ei, não tem como resistir, igreja. Não tem como resistir à presença dEle. Quando nós começamos a orar de uma maneira que a gente jamais orou, e o Senhor ouve a nossa oração, e o Espírito Santo desce, e a gente sente a presença do Espírito Santo. Ei, não tem como largar mais a presença dEle, não tem. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo não consegue ficar longe, não consegue viver sem ela, não consegue desejar outra coisa senão a presença dele. Mas é a presença. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ele diz: vai lá, prepara lá, e traz primeiro para mim. Primazia ao Senhor. Quando nós tiramos a primazia de Deus
e colocamos outras coisas em nossa vida, aí fica difícil. Aí a farinha não aumenta, aí o azeite não aumenta. A palavra também fala de uma viúva aqui, que foram os credores ali cobrar o imposto, e ela não tinha dinheiro, e ela fala, vai até o profeta, explica a situação dela para o profeta, e o profeta diz o que você tem na sua casa. E ela fala, eu não tenho nada, só tenho uma botija com um pouco de azeite. Olha aí, olha o azeite de novo, olha o azeite sendo falado de novo. E quando nós falamos de azeite aqui, nós temos que entender que é a presença do Espírito Santo, e é a presença dele. Eu só tenho um pouquinho de azeite, mas é o suficiente. Vai lá, moça, pega toda a vizinhança aí, pega um monte de vasilha vazia, não tem quantidade, não tem limite. Ele falou, não deu número para ela, falou, vai e pega, entra na sua casa, fecha a porta. Irmão, a Bíblia não fala o tamanho do pote de azeite que ela tinha, a Bíblia não fala o tamanho das vasilhas também que ela pegou, mas a palavra de Deus diz, que ela começou a derramar o azeite. Foi um balde, foi 2 baldes, foi 3 baldes, foi 4 baldes, foi 5 baldes, não para, foi 6 baldes, foram 10 baldes, vamos imaginar, foram 30, 40 baldes, e o azeite não cessou de parar, meu irmão. Enquanto você estiver sedento pela presença de Deus, o Senhor vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Enquanto houver um povo querendo ser cheio da presença, o azeite estará sendo derramado, porque vai chegar uma hora que vão se acabar os baldes, e o azeite vai ser parado de ser derramado, e aqueles que estiverem longe da presença de Deus, vão ter que se resolver com Ele. Então Elias diz, vai lá, prepara o que você ia preparar, mas traz primeiro para mim. E ela foi. Imagina eu com o coração partido, ele vai comer o meu último pedaço de pão. O que vai ser de mim e do meu filho? E Elias lhe disse, não temas, vai, e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até um dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E fez ela, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, 3 anos e meio, ficou sem chuva aqui em Samaria, 3 anos e meio, ela comendo do azeite, se alimentando do pão, mas o principal alimento dela aqui, sabe o que foi, igreja? Foi a palavra. Ela estava se alimentando da palavra,
Porque o profeta estava sendo usado por Deus, ele estava falando da palavra de Deus. 3 anos e meio, se alimentando daquele porco. Capítulo de número 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Acabe já estava desesperado atrás de Elias, estava caçando Elias como caça qualquer outra coisa, porque Elias era a única saída naquele momento. Ele acreditava que se matando Elias, a chuva iria cair. Ele acreditava que se prendendo Elias, a chuva, o céu ia se abrir, a chuva ia cair. Mas a palavra diz que Elias se apresenta a Acabe e fala: Acabe, traga todos os seus profetas até o Monte Carmelo. Então Acabe vem e junta 450 profetas de Baal, contra um. Não importa a quantidade que vem contra a sua vida, se você é um servo escolhido do Senhor, se você está debaixo da mão poderosa de Deus, pode vir 10, 100, 200, 1.000.000, o Senhor é contigo e nada vai te alcançar, nada vai te abater, porque a palavra também nos diz: ainda que se levante 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não serei abatido. Deus é na sua vida, então nada pode te abater. Permaneça na presença dEle. Então ali Elias propôs um sacrifício. Pega 2 bezerros. Vocês vão preparar para Baal, e eu vou preparar para o Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Então vocês seguem, se for Baal, vocês seguem Baal, mas se for o Senhor, vocês seguem o Senhor. E a palavra diz que eles fazem ali o sacrifício a Baal, eles começam ali a se cortar, começam ali a se machucar, começam ali a dançar, começam a pular, mas Baal não responde. É interessante, aí chega a ser engraçado esse texto, porque tem uma parte que Elias fala: grita mais alto, talvez ele esteja ocupado. Grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. Fala mais alto, talvez ele esteja viajando. E a palavra diz que Baal não responde, porque é um objeto inanimado, não tem vida, igreja. Vai falar para uma cadeira, continua sendo cadeira, não vai te responder. Vai falar para uma parede, continua sendo parede, não vai te responder. Então vem Elias e prepara o sacrifício. Verso de número 32, do capítulo de número 18. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isto 2ª vez. E fizeram 2ª vez. E disse ainda: fazei 3ª vez. Eu fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu é Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus,
e que tu fizeste tornar o seu... Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E a palavra diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: aleluia! E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ei, aleluia! Não há outro Deus, igreja. Se coloca de pé, igreja. Só o Senhor é Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. O verso de número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E quando a gente olha para o céu e vê aquele estrondo, aquelas trovoadas, a gente olha e diz: ei, vai vir um temporal, vai vir uma chuva forte, vai vir uma tempestade. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E a mão do Senhor está sobre a igreja, e a mão do Senhor está sobre aqueles que o buscam, e a mão do Senhor está sobre aqueles que o temem, e a mão do Senhor está sobre aqueles que os clamam, está sobre aqueles que ainda o entregam a sua vida, e a mão do Senhor está sobre aqueles que estão dispostos a buscar verdadeiramente. Eu não quero ser o centro, aleluia. eu quero ser teu instrumento. Eu não quero os teus presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Aleluia. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha. Em minha vida é você. Deus, derrama sua glória até que eu, aleluia, não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Ainda tem azeite a ser derramado, igreja. Ainda tem Espírito Santo a ser derramado sobre a nossa vida. Ainda tem renovo para ser derramado sobre a igreja. Ainda tem milagre para ser derramado sobre a igreja. Ainda tem vida nova para ser derramado sobre a igreja de Deus. Rei, que você veio buscar nesta noite.
O que você veio pedir para Deus nesta noite é noite de renovo, é noite de algo novo para nossa vida, é noite de algo diferente da parte de Deus. Ei, o Espírito Santo está passando ao teu lado. Ei, Ele está dizendo: eu quero encher, eu quero fazer de novo, eu quero quebrar tudo que está impedindo do milagre acontecer na sua vida. Eu quero tirar da sua vida tudo aquilo que já profetizaram contra. Eu quero tirar da sua vida quem apontou o dedo, falou que você não ia conseguir, falou que você não ia chegar lá, que falou que não ia acontecer. O Senhor está dizendo nessa noite: vai acontecer, vai acontecer, vai chegar. Ei, vai chegar o teu milagre, vai chegar a tua cura, vai chegar a tua libertação e haverá testemunho, porque Deus ainda continua sendo Deus. Ele é santo, Ele é santo. Derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. Feche seus olhos, igreja, eu vou orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor se fez presente nessa casa, Pai. Desde o início do culto, Senhor, desde os louvores, Senhor Jesus, o Senhor tem se manifestado neste lugar, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida daqueles que estão assistindo, ó Pai. O Senhor continua sendo nosso Deus. O Senhor continua sendo nosso Pai. O Senhor continua sendo nosso Salvador. O Senhor continua sendo nosso alimento. O Senhor continua sendo a nossa cura. O Senhor continua sendo a nossa fonte de água viva. O Senhor continua sendo o leão de Judá. O Senhor continua sendo o nosso caminho. O Senhor continua sendo o alfa, o ômega. O Senhor continua sendo o nosso colírio para os nossos olhos. O Senhor continua sendo Deus, Pai. Então, Pai, continua a nos abençoar, Senhor. Continua a encher o nosso coração com a Tua presença, Pai. Continua, Senhor Jesus, a nos guiar neste mundo, Pai, de perigos e incertezas. Neste mundo aí fora, onde o demônio se faz presente, Senhor. Que a Tua luz continua sobre a nossa vida, ó Pai. Oh, Senhor. Oh Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Então nos molda conforme a Tua vontade, Pai. Então nos faz conforme o Teu querer, Pai. Na medida necessária, Senhor, mas na medida que Te agrade, Senhor Jesus. Na medida que o Senhor olhe para a nossa vida e se agrade, abra um sorriso na Tua face, Senhor. Oh Pai, que nós estejamos conforme a Tua vontade, Pai. Oh Deus, aleluia! A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou.